Nós estamos sem forças ocultas. Vem pra cá. Texto. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, Francisco de Paula da Silva, Gilson Rodrigues de Paiva, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Neste momento, eu queria registrar a presença dos senhores vereadores mirins da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das atas da reunião anterior. Ata da nona reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 28 dias do mês de março de 2012, às 20h47, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador José de Alencar da Silva e secretariado pelo vereador Francisco de Paula da Silva. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença de todos os vereadores. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das atas das reuniões dos dias 19 e 21 de março de 2012, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas. As correspondências se encontram arquivadas na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da mensagem 004/2012, enviada pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Proposição de lei número 22/2012, que dispõe sobre a criação do programa Bolsa Atleta e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente concedeu livre palavra para apresentação sem discussão de proposições. O vereador Marcos Martins apresentou 3 projetos de decreto legislativo, número 19/2012, número 20/2012 e 21/2012. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou uma indicação, número 20/2012. A seguir, o senhor presidente colocou em apreciação do plenário que a realização da reunião ordinária no dia 4 de abril de 2012, cedendo no dia 30 de março de 2012, às 17 horas, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, senhor presidente, de acordo com o artigo 67 do Regimento Interno, convocou os vereadores suplentes José Carlos Souza Páscoa como secretário e Carlos Alberto de Almeida como relator para comporem a Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Cidadania e Urbanismo, no projeto de lei número 56/2009, que oficializa o hino do município de Matias Barbosa, regulamenta sua execução e dá outras providências. Ficou acordo entre os vereadores que se colocassem em votação, na próxima reunião, os projetos pendentes. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou pela ordem e disse: ou esta casa fecha um acordo político para a votação de todos os projetos pendentes e os servidores se empenham ou não, vai haver acordo nenhum. O senhor presidente respondeu e só as comissões se reunirem voltarem a enviar os pareceres. Os vereadores Gilson Rodrigues de Paiva, Joaquim Benedito de Almeida e Francisco de Paula da Silva sugeriram que o projeto de lei número 56/2011, que oficializa o hino do município de Matias Barbosa, regulamenta sua execução e da outras providências, fosse incluído aos projetos pendentes, que irão à votação na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 22h06. A qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença para constar em Maria Francisca Isotônia, redatora da via presente ato, que vai devidamente assinado Matias Barbosa, 28 de março de 2012. Ata da 10ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 30 dias do mês de março de 2012, às 20h06, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador José de Alencar da Silva, secretariado pelo vereador Francisco de Paula da Silva.
A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando se existência de número regimental com a presença de todos os vereadores. O senhor presidente declarou aberta a 10ª reunião ordinária. Não havendo atas para serem apreciadas, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes e das emendas. Dando continuidade, o senhor presidente suspendeu a reunião às 21h02 para dirimir dúvidas dos vereadores, iniciando a reunião às 22h03. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos seus vereadores, estando presentes todos os vereadores, assinado a lista de presente. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das correspondências pedidas e correspondências pedidas. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o senhor presidente concedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposição. O vereador Francisco de Paula da Silva apresentou um projeto de lei número 23/2012, institui no calendário oficial do município de Matias Barbosa a festa do caminhoneiro de Matias Barbosa e da outras providências. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou uma indicação 21/2012, corte de coqueiro na Praça Manuel de Castro. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão e votação a emenda número 01, desse ao artigo 1º, a seguinte redação: a proposição de lei número 8/2012, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Continuando, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 08/2011, que institui a gratificação especial aos membros da Comissão Permanente de Licitação, pregoeiros e membros da equipe de apoio atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em primeira votação, encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emitir parecer final. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em discussão e votação as emendas de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, a proposição de lei número 11/2011, de número 01, desse o artigo 4º, a seguinte redação: número 02, desse o artigo 6º, a seguinte redação: número 3, acrescente-se parágrafo único no artigo 7º, desse nova redação no artigo 11 do projeto de lei número 11/2011. Desse o artigo 23, a proposição de lei número 11/2011, a seguinte redação: número 12, acrescente-se ao artigo 18 a proposição de lei número 11/2011, enumerando os demais. Número 13/2011, acrescente-se o artigo 24 a proposição de lei número 11/2011, enumerando os demais, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou, colocou em apreciação, discussão e votação a proposição de lei número 11/2011, que dispõe sobre a política de proteção ao idoso no município de Matias Barbosa e de outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em primeira votação e encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emitir parecer final. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as emendas à proposição de lei número 41/2011, de número 1, acrescente-se o artigo 4º ao parágrafo único, com a seguinte redação: e o número 2, desse nova redação aos parágrafos 1 e 2, e renumere-se os seguintes do artigo 1º com a seguinte redação, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovada por unanimidade. Continuando, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 41/2011, que autoriza o Poder Legislativo a contratar serviços de assistência ambulatorial e hospitalar para os servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em primeira votação, encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emitir parecer final. A seguir, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de número 01, desse o artigo 1º, a seguinte redação: de autoria do vereador Marcos Martins. A proposição de lei número 46/2011, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguinte, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 46/2011, que dispõe sobre a distribuição gratuita e domiciliar de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação para idosos previamente cadastrados no SUS, Matias Barbosa,
sendo a mesma aprovada por unanimidade em primeira votação e encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Para emitir parecer final. Proposição de lei número 70/2011, que institui o programa Agricultura Familiar na escola, priorizando a merenda escolar, a aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar de Matias Barbosa e região. Proposição de lei número 71/2011, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados da Comarca de Matias Barbosa, a PAC-MB. Proposição de lei número 01/2012, que declara de utilidade pública a entidade que menciona. Proposição de lei 06/2012, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2012 e da outras providências. Proposição de lei número 11/2012, que autoriza a concessão de recomposição e reajuste aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Proposição de resolução 3/2012, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores do município de Matias Barbosa e da outras providências, sendo as mesmas, cada uma aprovada a seu tempo. Em seguida, o senhor presidente colocou em apreciação de plenário o pedido de dispensa de tertício e das formalidades legais do vereador Francisco de Paula da Silva, a fim de apreciar as proposições de lei número 0841/16, 11 e 13/2012, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente suspendeu a reunião às 22h54, reiniciando a reunião às 23h22. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos seus vereadores, estando presentes os vereadores que assinaram a lista de presença. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e das emendas de redação. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em uma discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 08, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Continuando, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão a votação e proposição de lei número 08/2011, que institui a gratificação especial aos membros da Comissão Permanente de Licitação, pregoeiros e de membros da equipe de apoio atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, sendo a mesma aprovada por unanimidade em segunda e última votação. Em seguida, o senhor presidente colocou em uma discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 41/2011, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 41/2011, que autoriza o Poder Legislativo a contratar serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar para os servidores públicos da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade em seguida e última votação. A seguir, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 06/2012, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 06/2012, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros, tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2012 e da outras providências. Proposição de resolução número 13/2012, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores do município de Matias Barbosa e da outras providências, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade em seguida e última votação. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou aos vereadores que se colocassem de pé e promulgou a resolução número 336, de 30 de março de 2012, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e da outras providências. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião
às 23 horas e 56 minutos, a qual estiverem presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida Reis Ottoni, redatora da veia presenteada, que vai devidamente assinado, Matias Barbosa, 30 de março de 2012. Estão em discussão as atas. Então, é votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovadas por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas. Correspondências recebidas. Ofício 23/2012, José Mauro de Souza, presidente do CINCERPA-MB, solicitação fácil. Correspondências. Vai de volta. Presidente, eu gostaria que a correspondência do CINCERPA fosse lida na sua íntegra, para que a gente comentasse sobre ela. A pasta de correspondência não foi previsto, presidente. Não, está comigo, estou. Presta aí. Vereador, o teor só do assunto, né? Falou. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, vereador José de Alencar da Silva. O CINCERPA-MB, em nome dos servidores da área de educação, vem esclarecer e solicitar que se segue, conforme relato anteriormente, em ofício a esta Casa Legislativa, os servidores públicos do setor da educação, em assembleia realizada no dia 1º de junho de 2011, rejeitaram os termos do projeto de lei de cargos, carreiras e vencimentos do quadro setorial da educação, que se encontra em pendência na sabatina pelos novos vereadores. Naquela oportunidade, foi solicitado a pedido dos servidores da educação que este sindicato intermediasse uma reunião com os vereadores. Decorridos cerca de 9 meses, ainda não houve manifestação da Câmara acerca do pedido formulado. Em Assembleia Geral do Setor da Educação, realizada no dia 28 de março do corrente ano, no auditório da Escola Municipal Lucide Castro, os servidores tornaram a repudiar, por maioria absoluta dos votos, o projeto de lei da educação. Por outro giro, cobram a oportunidade de defenderem de forma direta seus interesses. Muito embora o CINCERPA-MB tenha ciência da exiguidade de termos dos vereadores em função do árduo trabalho realizado ordinariamente em prol da população de nosso município, reitera esse sindicato o interesse e necessidade prementes de discussão do conteúdo do projeto de lei em tramitação com os educadores municipais, certo de que os servidores municipais e estes sindicatos serão prontamente atendidos, sendo marcada imediatamente reunião com as partes interessadas. Desde já agradecemos e aproveitamos para reiterar os votos de eleva estima e consideração. José Mauro de Souza, presidente do CINCERPA-MB. Correspondências expedidas. Ofício 7892939495, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal, encaminhamento fácil. Ofício 96-104/2012, doutora Vânia Menezes Costa Pinheiro, promotora de justiça, informação presta. E ofício 115-116-107/2012, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal, encaminhamento fácil. Ofício? Tá ali, mano. Não, peraí. Hein? Não é? Está livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Pela vossa, presidente.
palavra, vereador Paulinho. Moção de pesar número 21/2012. O vereador Francinado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa oficiar a família do senhor Antônio Silvino, enviando uma moção de pesar pelo falecimento no dia 6 de abril de 2012. Sala das sessões, 11 de abril de 2012, vereador Francisco Paulo da Silva, e está extensivo aos demais, se quiserem subscrever. Presidente, som, tá alto, hein, rapaz? Senhor presidente, pela ordem. Palavra, vereador Marquinhos. Primeiro, agradecer, dar boa noite, boas-vindas novamente aos vereadores mirins, que vão novamente, com o novo coordenador do NAC, continuar o ciclo de reuniões, de sessões e de palestras. Então, seja novamente bem-vindo, e a distinta plateia também. Eu tenho, presidente, o requerimento número 8, empréstimo do auditório. Senhor presidente, vereador que aí subscreve de acordo com as normas regimentais, após o ouvido plenário, requer ao excelentíssimo o empréstimo do auditório vereador Joseni Gama Pereira no dia 6 de maio de 2012, a partir das 15 horas, para a realização do encontro municipal do Partido dos Trabalhadores de Matias Barbosa. Sala de sessões, 11 de abril de 2012. E o requerimento número 9, nós vamos comentar depois sobre essa questão do ofício que foi lido agora pelo secretário. É o requerimento número 9, reunião com o Sincerpa-MB. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem de acordo com as normas regimentais após o ouvido plenário requerem do excelentíssimo presidente convidar o Sincerpa-MB para a reunião no dia 17 de abril de 2012, às 17 horas, visando atender ao ofício 023/2012, protocolado nesta casa em 3 de abril de 2012. Requer ainda que seja expedida cópia do convite às escolas da rede pública de ensino municipal. Sala de sessões, 11 de abril de 2012, vereadores Marcos Martins e Carlos Alberto de Almeida. E se mais algum vereador também quiser subscrever o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Beto Calçados. Gostaria de acrescentar aí que fosse enviado ainda a cópia da ata da reunião da Assembleia citada no referido ofício, porque o ofício fala sobre a Assembleia da classe que decidiu pela repúdia do projeto do PCCV da educação. Porém, a gente nunca tem acesso a essa ata. E a preocupação é se 10 servidores estão decidindo por outros 100. Então a gente precisa saber, essa Assembleia, quem esteve presente, quantos servidores estiveram presentes, entendeu? Daí, foi feita uma nova Assembleia. Então, requerer já que nessa reunião ele apresente essa ata, para a gente ter uma noção. Quando ele fala que uma decisão unânime, que se for uma decisão unânime de 5 pessoas, representando uma classe de 100 e poucos servidores, é um índice muito baixo. Agora, se foi 50%, foi 70%, para a gente tomar conhecimento. Porque senão a gente corre o risco de estar tomando uma decisão embasado no ofício de um sindicato que a gente não sabe se de fato está representando a classe toda. Então eu gostaria que fosse acrescentado isso aí. Vai ser. Falou, vereador. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Joaquim Benedito. Moção de pesar número 20/2012, do vereador Francinado, de acordo com as normas regimentais, após o ouvido plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família do senhor Valdomiro dos Santos, enviando a moção de pesar pelo seu falecimento em 5 de abril. Sala das sessões, 11 de abril, vereador Joaquim Benedito, e aberto aos demais pares que queiram subscrever. Muito obrigado. Comunico que não haverá ordem do dia, tendo em vista a pauta estar trancada
visto que a proposição de lei número 3/2012, que altera a lei municipal número 849, de 21 de junho de 2007, que define as obrigações de pequeno valor, regulamentando a dispensabilidade dos precatórios de dívida da Fazenda Pública Municipal, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º da CF/88 e artigo 87 do ADCT e da outras providências. Tramita em caráter de urgência com prazo vencido. Então, presidente, como não vai ter, né, a votação, só queria fazer um comentário desse ofício do sindicato, que na época, quem esteve presente foi muito claro. Esse ofício aí não condiz com a realidade. Ele foi debatido aqui na casa, esse plano de cargos dos servidores, dos servidores da educação, e eles ficaram de fazer essa assembleia e ficaram, primeiro, de encaminhar aqui alguma proposta para a Câmara, né, porque a gente, né, disse na ocasião que nós já tínhamos estudado o projeto e eles queriam fazer a sugestão, queriam dar uma sugestão, que não, eles não contentavam com esse plano, porque, segundo eles, não favorecia a classe da educação. E o sindicato, no caso, como representa a classe, ele não enviou essa ata e nem enviou as reivindicações. Ele jogou novamente, né, a bola para a Câmara, sem ao menos ter enviado as sugestões para que a gente pudesse dar uma solução para o projeto, apreciar nas comissões e colocar, se fosse o caso, em votação. Então, por isso que nos motivou eu e o vereador Beto Calçados, para que a gente possa, então, fazer essa nova reunião, que eles apresentem as documentações, para que possam ser sanadas as dúvidas, se a gente vai, enfim, estar colocando esse projeto em apreciação. É isso, senhor presidente. Falou, Fala, vereador Beto. eu quero fazer eco das palavras do vereador Marquinhos e quero acrescentar um outro fato. O que acontece muito das vezes, que os autores das proposições, a proposição chega na casa e ela é estudada. A partir desse estudo, a gente tenta um contato, tenta um diálogo com o autor, no caso, o Poder Executivo. E até então nós não tínhamos uma interlocução aí, Câmara e Executivo, que nos respaldasse de informação. Então, esse projeto aí, o que aconteceu com ele, na verdade, não foi um descaso da Câmara com o projeto. Foi a falta de informação do próprio sindicato para a Câmara. Semana passada nós votamos aqui um projeto da Comissão de Licitação do Executivo. Esse projeto ficou 2 anos parados aqui na casa, justamente por quê? Porque à época nós questionamos o Poder Executivo, porque um dos itens do artigo 1º deixava muito amplo que a gratificação seria estendida a membros da comissão, mas não falava quantos membros, né? Então ficava muito vago, sabe? Se o prefeito quisesse, o prefeito atual ou outro futuro, e não é o próximo, qualquer prefeito daqui 20 anos, fazer valer desse membros, ele poderia colocar na licitação, na comissão de licitação, 50 membros, e o município teria que arcar com isso, e estando legal, porque no caso a Câmara teria errado. Então nós questionamos à época, há 2 anos atrás, e agora, com o entendimento entre Câmara e servidor diretamente, foi fechado um acordo, foi entendido pelos servidores a nossa posição, o Poder Executivo baixou a guarda e mandou uma emenda, né, mandou uma sugestão de emenda, nós processamos essa emenda e onde estava escrito somente membros, nós passamos a 2 membros. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, a Câmara não deixa o prefeito fazer, o projeto não anda,
mas, na verdade, às vezes o projeto está aqui por falta de saneamento do próprio autor, do próprio interessado, né? Que as comissões estão aqui, todo dia chega um projeto, nós estamos votando cerca de 100 projetos por ano. Então, não existe má vontade aqui, o que existe é trabalho, estudo, e agora nós temos conseguido um diálogo e estamos conseguindo sanear os projetos. Então, felizmente, nós estamos conseguindo isso. Mas é preciso que fique claro, esse projeto mesmo do servidor da educação, ele está aqui há muito tempo, até por indecisão de executivo, né, e servidor, porque eles não chegam num consenso. Nós já tentamos vários diálogos para evitar que se rejeite a matéria, para não prejudicar nem o servidor e nem o município, para não penalizar o município. Então a gente vem tentando diálogo, tentando uma solução de meio termo, e infelizmente, eu acho que o sindicato aí foi infeliz nessa... falar que a Câmara deixou o sindicato sem resposta. Infelizmente não é verdade. A Câmara que está esperando a ata, inclusive foi solicitado por mim em plenário, não sei se foi despachado o ofício para eles, a ata que dá posse ao senhor José Mauro, que responde pelo sindicato, porque hoje a gente não sabe nem se ele é o presidente. Então ele continua assinando, salvo engano, não sei se esse ofício foi. Mas a gente precisa saber que o mandato dele é ad eterno, então é um direito da Câmara, e essas informações também não chegam aqui. Então não é a Câmara que está postergando o projeto. Está sim, projeto que a gente pede informação e não é atendido, o projeto fica parado aguardando a solução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Vereador Beto. Senhor presidente, esse ofício do sindicato, isso aí não liga nada a lugar nenhum. Por quê? Isso aqui já foi discutido várias vezes na Câmara, já fizemos as 2 reuniões aqui com os professores. Ficou decidido, nas 2 vezes que eles iam fazer as reuniões, ver as mudanças do projeto, e nada foi feito até agora. E final de mandato, eu acho que não é hora de olhar isso também. Por quê? Plano de cargos, seja ele servidores, ou dos professores, ou dos servidores da administração de maneira geral, tem que ser início de mandato. Porque é muito fácil, às vezes, concordar agora com qualquer coisa em época eleitoral, com o sindicato ou com os professores, para outro prefeito depois cumprir. Então, fecha um acordo, não para o prefeito atual cumprir, para o outro cumprir. Fica fácil. Fez isso na gestão passada, que o ex-prefeito Joaquim mandou, depois que foi derrotado nas eleições, enviou um projeto para a Câmara, maravilhoso, dos professores. Maravilhoso, mas para outro cumprir, mandou depois, já tinha sido derrotado. E vai dessa mesma forma. Nós não estamos aqui com... Esse projeto já está há muito tempo tramitando na Câmara, parado por falta de informação, e agora, no final, em reta de campanha, vai querer fazer gracinha aqui, para vereador, colocar o vereador em fogo, e o futuro prefeito no fogo novamente. Peraí, nós não estamos aqui para brincadeira, não tem ninguém bobo aqui não. Agora, tem 2 anos atrás já foi feita reunião aqui, não aconteceu nada. Ó, pera lá. Ué, faz a promessa, faz e leva o do outro. Não tem jeito, o outro cumprir. Eu prometo, acordo, quem vai cumprir é o vereador Gilson. Ué, pera lá, ué. Muito obrigado, senhor presidente. Sou líder com muita honra do PMN. Não fuja a luta, não. Não abandono o barco, não. Achei que você ia falar outra coisa aí. Ótimo, presidente. Com a palavra, o vereador Gilson Dorico de Paiva. Senhor presidente, primeiro que a próxima reunião vai ser na quarta-feira, é isso?
né? Segundo que não. Eu gostaria de firmar aqui para a próxima reunião na quarta-feira, nós teríamos alguns projetos a serem votados hoje, inclusive o projeto do hino. Então eu gostaria de fazer um apelo aqui ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça, porque parece que o prazo já até esgotou para que fosse dado parecer na Comissão de Legislação e Justiça, porque logo depois ele tem que ir para outra comissão. Então, se a pessoa que já vê que existe uma má vontade muito grande por parte da aprovação desse hino, por parte de um vereador, e se a pessoa fica, e que vai estar na próxima comissão, e se a pessoa ficar usando esse prazo regimental, que só funciona nisso, nós não teremos a aprovação desse hino. Então eu gostaria, senhor presidente, que ficasse o compromisso aqui de que a Comissão de Legislação e Justiça apreciasse a tempo para que a outra comissão também apreciasse a tempo para que na próxima quarta-feira nós pudéssemos analisar esse projeto, rejeitando ou aprovando, mas que esse projeto viesse a valer aqui nessa casa, porque eu acho que o projeto mais antigo que está em tramitação nessa casa. Vereador, essa situação já está acertada com a Comissão de Legislação. Correto, senhor presidente. Será votado, apreciado por eles na segunda-feira. Correto, senhor presidente. Então, as duas comissões. É porque nós temos que ter o prazo, né, dos 5 dias das comissões. Outro fato, senhor presidente, que me traz aqui, a usar a palavra aqui, é fazer uma homenagem a um grande ator que partiu, né, ontem, que é o Robson Terra. Nós que militamos com a cultura de Matias Barbosa, no Festival Cultural já há décadas e décadas, eu não poderia aqui deixar de passar em branco o grande papel que esse personagem, que esse ser humano representou na cultura da Zona da Mata e na cultura brasileira, que é o ator, diretor, professor Robson Terra, que faleceu ontem aos 57 anos de idade de infarto do miocárdio. Gostaria aqui de estar aqui na Câmara, nessa função aqui, em nome de todos os militantes culturais de Matias Barbosa, de todas as pessoas, prestando essa homenagem a esse grande artista, a esse grande ser humano que passou pela vida, né, pelas dificuldades da vida e tudo, fazendo as pessoas sorrirem, né, passou pela vida trazendo para todos nós o valor e a grandeza da arte. Eu faço aqui essa homenagem ao Robson Terra, hipoteco aqui toda a solidariedade aos familiares, ao nosso procurador jurídico do município, Marco Antônio, né, que é uma pessoa aqui que foi criada com o Robson Terra, é uma pessoa muito querida por todos nós. Me lembro quando ele assumiu que o Robson Terra nos procurou e falou assim: cuida bem lá do meu sobrinho. Então o Robson Terra foi uma pessoa que soube engrandecer a vida humana, passou pela vida com muita grandeza e infelizmente novo, no auge da sua carreira, nos deixou ontem, foi sepultado hoje na cidade de Chiador, de Chácara, perdão. E nós aqui do Festival Cultural, os militantes da cultura de Matias Barbosa, tivemos sempre o orgulho de contar com o Robson Terra. Isso, o Felipe está me lembrando aqui, inclusive no último Festival Cultural ele esteve apresentando aqui na Câmara, apresentando peças infantis, e um grande número de gerações de Matias Barbosa passaram pelas peças, porque ele fazia trabalhos interativos, trabalhos educativos. O último me parece que foi sobre a dengue. Então, ele era um mosquitão, né? Ele interagia com as crianças, enfim, foi um dos maiores nomes culturais da nossa região, uma pessoa que nos inspirou, continuará nos inspirando a todos, e que infelizmente partiu dessa existência, mas deixou uma grande história, deixou um grande exemplo, o exemplo da dignidade, o exemplo da coragem de encarar uma profissão difícil, que é a profissão de ator, fazer disso o seu meio de vida e deixar alegria como ele deixou para todas aquelas pessoas que não se cansaram de aplaudir o talento e que sempre continuaremos aplaudindo o grande talento desse mineiro de Chácara, né? E que é um cidadão da Zona da Mata, um cidadão de Minas Gerais, e que o exemplo dele nos inspire e inspire as futuras gerações também. Concede uma parte? À vontade. Vossa Excelência tocou nesse ponto, eu acho que foi fundamental o que o Felipe lembrou. O Robson Terra, se eu não me engano, se não foram todos os festivais, praticamente 95% ele participou, né? E sempre, na maioria das vezes, ele teve a programação voltada para o público infantil. No ano passado, que o festival, por falta de apoio da prefeitura, foi aqui na Câmara, né, ele esteve apresentando ali no auditório uma peça muito boa, né, educativa sobre a dengue, no qual ele fazia o papel do mosquito da dengue. Então, que levou a criançada ali à loucura. Toda a criançada gosta. Ficaria até uma sugestão
que na próxima sessão, após, né, destrancar a pauta das comissões se reunirem, que a gente possa encaminhar até a moção de aplauso, a moção de pesar para a família, e até uma outra, a gente pensar também numa homenagem aqui, quanto nós representantes do povo, daqui de Matias, o que mais ele trouxe aqui para a cidade foi a alegria, foi o seu sorriso, foi o seu carisma. Então a gente até buscar até uma forma também de homenageá-lo. Parabéns. Senhor presidente, eu faço coro às palavras já ditas aqui em relação ao Robson. Eu queria propor exatamente isso, que essa casa envie uma moção de pesar, tendo em vista os relevantes trabalhos feitos aqui em Matias, né? Ele se identificava muito com Matias na arte cultural. Eu acho que mais do que merecido, essa casa presta uma homenagem aos familiares enviando a moção de pesar. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Beto Calçados. Quero fazer eco com as palavras do vereador Gilson, que eu também me sinto prejudicado. Eu que tenho 16 projetos parados na Comissão de Legislação e Justiça e não sou o relator deles, por ser autor. E eu gostaria que Vossa Excelência também acionasse o relator substituto para que dê andamento nisso, que eu também estou sendo prejudicado. Há uma má vontade também. Eu faço coro com as palavras dele. Só isso, presidente. Então, você é de à parte, já que eu também vou fazer coro, que eu tenho uns 8 projetos que estão parados na Comissão de Finanças. Então, eu também gostaria de solicitar ao presidente, ao relator da comissão, que fizesse os projetos darem sequência. Solicito ao seu secretário que faça chamada final dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, Francisco Paulo da Silva, Gilson Rodrigues de Palha, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Paz, José de Alencar da Silva, Marcos Martins e Otávio Júlio Gonçalves Filho. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Gil, hoje, para, não, velho, por favor, porque ele chegou ele está valendo essa daí. Se ele foi eleito em 2010, peguei essa daí. Não? Não.